Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no nosso núcleo teológico na Antioquia. Nós estamos estudando síntese do Novo Testamento e especificamente estudando as epístolas, ok? Eu desejo a você uma boa aula e que o Espírito Santo de Deus ele possa te capacitar, te dar entendimento, certo? Para compreender aí a palavra do Senhor, ok? Vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos ver aqui nas epístolas é a literatura epistolar do Novo Testamento, tá? 21 dos 27 livros que formam o Novo Testamento pertence ao gênero epistolar, ok? O que quer dizer isso? O que significa isso? Né? São cartas escritas com finalidade de dirigir, aconselhar, instruir os seus primeiros desenvolvimentos da igreja, que eram recém-formadas, né? Isso para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. Então, as epístolas, elas têm um sentido diferente da carta, porque as epístolas, ela tem uma finalidade de dirigir, de aconselhar nos seus primeiros desenvolvimentos das igrejas recém-formadas. Então, as epístolas ajudou muito no crescimento das igrejas, tá? Porque era através de cartas que a doutrina da palavra de Deus chegava às igrejas que iam sendo formadas, ok? Claro que aqui, sem nenhum problema. Vamos lá então. A vasta extensão do Império Romano tornou necessário a organização de um sistema de comunicação eficiente que abreviasse a distância entre Roma e as províncias, tá? Nós temos estudado aí, já no começo da matéria, que Roma, ela contribuiu muito, né, para o crescimento do Evangelho, porque antes mesmo, né, de que o Evangelho chegasse, a Roma praticamente estava sendo preparada para que pudesse ser um veículo, né, construindo estradas, pavimentando estradas, para que facilitasse aí o exército romano a se locomover rapidamente. Então isso favoreceu muito, né, ao sistema de correio e com certeza a igreja usou esse sistema, né, porque as cartas tinham que chegar nos seus destinos, então com certeza usava esse meio sofisticado da época, ok? Acreditamos nós que se hoje a Bíblia ainda estivesse sendo escrita, com certeza usaríamos os meios mais sofisticados para que a carta, né, pudesse chegar em determinado lugar, ok? Então nós vamos ver aqui agora como era o sistema sofisticado da época, né? Ok? Então foi desenvolvido no tempo do imperador Augusto o correio romano, tá? Que chamava curos públicos. Contava com uma vasta rede de estradas, como eu já acabei de dizer para vocês. Então nelas mensageiros chamado tabaléio, com suas pranchetas de madeira e bolsas de couro, cruzavam o império a pé, tá? Para transmitir notícias e bens em nome do Estado. Então era assim que funcionava o sistema sofisticado da época de entregar uma carta. Para os casos de mais urgência, tá? Tinha o que chamamos de cisium, é uma espécie de entrega expressa. Como que funcionava isso? Funcionava como bigas, né? Ou seja, viaturas de duas rodas puxadas por cavalos velozes. Então, quando havia uma urgência na entrega das cartas, se puxava então, era uma viatura, como diz aqui, de duas rodas puxado por cavalos velozes, ok? Isso fazia com que a carta chegasse então com mais rapidez, certo? Mas também tinha, quando não tinha muita urgência, assim, de ser rápido, mas a quantidade era numerosa, então nós tínhamos o que chamávamos de o que? No caso aqui, né, cavalos velozes, certo? Também tinha os grandes carros, né, de 4 rodas, puxado por mulas, por bois, às vezes, né? Suportavam um peso até de 450 quilos, tá?
Então olha só que interessante, quando a carta precisava ser entregue mais rápido, usava-se tipo uma viatura, um cavalo, né, velozes, puxando aí uma carroça aí de duas rodas, e isso chegava mais rápido. Quando tinha uma grande quantidade de carta para entregar, um volume muito grande, e não tinha muita necessidade de urgência, então isso era puxado por carros, né, de 4 rodas, podia ser puxado por bois ou por mulas, tá? Então esse era o sistema sofisticado da época, ok? Isso era regulamentado por lei, tá? Todo um aparato aí pelo Estado, tá? O Correio Romano dispunha de postos para troca de animais, olha só que interessante, chamado mutationes, né? E estalagem para os viajantes, chamado mansiones, ok? Nos nossos dias, né, os carros pagam para reabastecer aí o combustível, mas como o sistema da época era puxado por cavalos, mulas ou bois, como nós vimos aqui, então tinha um posto ali para fazer troca de animais, né? Com certeza, na viagem, se um animal se machucasse e tal, e tivesse afadigado demais, tinha ali um posto para trocar animais, correto? Então, olha só que interessante. Esse era o sistema sofisticado da época, e foi através desse sistema que a igreja também usou para que as cartas chegassem nos seus respectivos fins. Beleza até aqui? Tranquilos? Vamos prosseguir? No livro de Atos dos Apóstolos, sim, relata como a fé cristã começou a propagar-se pela Palestina, tá? A Ásia Menor, diversos pontos da Grécia, e nos que anos seguiram na ascensão do Senhor, ok? Então a rapidez dessa expansão veio muito cedo a revelar que o trabalho missionário não se reduzia a promover pequenos grupos de crentes em diversos lugares, ok? Mas exigia também manter com novas comunidades um relacionamento vital que contribuísse para edificá-las, espiritualmente, para orientar a sua conduta de acordo com os preceitos da sua fé em Cristo. Então veja bem, a igreja estava crescendo numa velocidade rápida, havia uma necessidade de estar presentes ali, né, coordenando. Então, não podendo estar presente, era o recurso da carta que era utilizado. Isso fazia com que as pessoas recebessem as informações doutrinárias enviado por cartas. E essas cartas, até hoje, ela faz a diferença nas nossas vidas, tá? Porque essas cartas se tornaram aí o cânon das Sagradas Escrituras do Novo Testamento e são aí a base doutrinária para a nossa vida cristã, beleza? Como consequência de tal necessidade, então o anúncio do Evangelho, basicamente oral, né, no princípio, teve de ser suplanteado, suplementado, né, não muito tempo depois da comunicação por carta, correto? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Isso tornou possível os pregadores continuar o seu labor de extensão missionária, tá? Sem por isso abandonar a atenção das igrejas estabelecidas, tá? Esse sistema, tá, de enviar carta contribuiu muito mais para a obra missionária, tá? E ajudava, né, no labor, né, na atenção aí das igrejas que já eram estabelecidas, beleza? Prosseguindo então. Classificação das epístolas. Vamos lá? Classificação das epístolas. De acordo com certas características comuns, podemos agrupar as epístolas do Novo Testamento como de seguinte modo. Vamos lá. Primeiro, epístola paulinas. Só Paulo escreveu 13 das 27 epístolas. Paulo é o escritor de 13 epístolas, ok? Nós temos aí, primeiras epístolas, que chamamos de epístolas primeiras epístolas, que é 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns consideram posterior, tá? Então, por que depois a gente já viu o motivo pelo qual ela traz esse título, ok? Grandes epístolas, nós temos aí Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, tá? Epístola da prisão, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu essas cartas estando preso em um determinado lugar, correto? Epístolas de pastorais, epístolas pastorais,
Nós temos aí 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são epístolas pastorais, ok? Epístola aos Hebreus, nós temos aí uma epístola aos Hebreus, não se sabe o autor da epístola aos Hebreus, ok? Se especula muito aí sobre o seu autor, mas na verdade nós não sabemos, tá? Quem a escreveu. A epístola aos universais são 7, que são elas: Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Então são chamados de epístolas universais. Beleza? O título que recebe de cada grupo está inspirado no tema ou propósito geral das cartas que integram, né, ou nas circunstâncias que o rodearam na sua redação. Vamos lá, então. Alguns dos títulos se explicam por si mesmos, tá? E não precisam de maiores comentários, porém, nos seguintes casos, convém fazer alguns esclarecimentos. Vamos lá, então. Primeiras epístolas. Por que se criou, então, esse título, Primeiras Epístolas? É uma epígrafe que faz referência à época em que foram compostas, ok? Não somente considera que são escritos mais antigos do apóstolo Paulo, mas também de todo o Novo Testamento. Então, Primeiras Epístolas traz esse título porque, basicamente, foram as mais antigas, né, e as primeiras a serem escritas, correto? Por que grandes epístolas? Entre elas está incluída a de Gálatas, apesar de pequena extensão do texto. A razão está no seu estreito parentesco com Romanos, o que ocorre que considerá-lo juntamente, ok? Então vamos lá. Epístola da prisão. Por que epístola da prisão? Obviamente porque Paulo, quando escreve essas epístolas, está preso em um determinado lugar. Por que eu estou dizendo em um determinado lugar? Vou explicar agora. Quando Paulo redigia estas cartas, ele se encontrava preso em algum lugar que não se conseguiu determinar, certo? Muitos pensam que se tratava de Roma, outros sugerem Éfeso. Entretanto, na realidade, nem sequer se pode afirmar que, com certeza, que as 4 epístolas tenham sido escritas desde uma mesma prisão. Tá? Então, olha, é interessante o que nós estamos aprendendo. Esses nomes que eu li aqui são epístolas da prisão. Isso não significa que Paulo escreveu de uma prisão só. Podia estar preso em outro lugar. Correto? Tranquilos até aqui? Vamos prosseguir. A epístola pastorais, tá? Correspondem a um tempo em que o cristianismo, tendo já progredido na fixação da doutrina e na elaboração estrutural eclesiástica, precisava ordenar administrativa e, posteriormente, a sua vida ao seu trabalho. Então, as epístolas pastorais correspondem a um tempo em que o cristianismo, tendo já progredido na sua fixação da doutrina e na elaboração da estrutura eclesiástica, ela precisava ordenar administrativa, né? Ordenar administrativa e pastoralmente a sua vida no seu trabalho. Então, as cartas pastorais, elas servem para administrar o crescimento da igreja. Como é que um cristão devia se portar, como é que andar na presença de Deus, enfim, é por aí, ok? Epístolas universais, tá? Ou gerais, começou-se a aplicar esse título no século II, quando ainda estava se formando o cânon dos livros do Novo Testamento. Significa que 7 cartas do grupo, exceto 2 João e 3 João, foram incluídas aqui por seu parentesco com 1 João. Então não são dirigidas a um destinatário determinado, mas aos crentes em geral. Epístolas universais, porque ela é um escrito que abrange todo mundo. A palavra universal é aquele que abrange todo mundo. Ok? Prosseguindo aí. Ok? Então, as nossas aulas online, né, elas são um pouco mais curtas, para que não se torne cansativo e maçante, tá bom? Então nós vamos parar por aqui.
Na próxima postagem nós vamos dar sequência, vamos estar detalhando então a introdução de cada livro, ok? Nós vamos passar essas informações básicas, qual era o propósito, a visão geral de cada livro, até chegarmos lá no Apocalipse. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esta aula sirva aí para o seu crescimento espiritual. Fica com Deus.